Umas palmas. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar, toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. mais uma vez, irmãos, diante do trono do Senhor, quero levar minha oferta de amor. Declare isso. Diante do trono, Senhor, quero levar a minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar, toda a minha adoração. declare isso. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Continue adorando ao Senhor. Essa é a hora da adoração. Movemos. Essa é a hora da adoração. Declare isso. Todos juntos, toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Mais uma vez, vem, esta é a hora. Essa é a hora da adoração. Vem para ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como
língua, exaltemos. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Tenho alguns filmes preferidos, todos os têm, não é? Eu acho que esse, que é um dos meus, também deve ser um dos seus. Eu falo do filme O Advogado do Diabo. Você deve ter assistido algumas vezes, assim como eu assisti também. Eu costumo dizer que para roteirizar um filme como aquele, para escrever o roteiro, o roteirista deve ter conversado com um dos dois, ou com Deus ou com o diabo. Porque é absolutamente impossível que alguém conseguisse descrever numa trama exatamente a maneira como Deus age e exatamente a maneira como o diabo age. É impossível não ter conhecimento bíblico, conhecimento do que a Bíblia descreve sobre o ser e as obras do nosso inimigo e, ao mesmo tempo, o ser e as obras do nosso Pai, que não pudesse ter escrito daquela forma que foi escrito. Há uma cena, dentre as muitas que nos serviriam para várias mensagens, que é uma das últimas cenas, que é a cena que representa o ápice de toda a trama. Você que assistiu certamente deve recordar. É aquele momento em que, no alto do edifício daquele império econômico e político de Milton, que era o personagem que encarnava o diabo no filme, que foi estrelado por Al Pacino, um dos melhores atores dos Estados Unidos, há uma cena em que a ideia por trás era de que aquele jovem advogado que viera da Flórida, atraído pela vaidade e pela ambição que Milton havia proposto para ele, teria no altar preparado ali naquela última cena uma relação sexual com uma das mulheres que ele dispunha para aquele advogado, e da semente daquela união mística, espiritual e carnal ao mesmo tempo, surgiria então o anticristo. A trama está posta ali e, curiosamente, paradoxalmente, é da boca de Milton, que representa o diabo, um dos discursos mais fortes sobre o poder soberano de Deus. O paradoxo daquela cena é que é o diabo ali encarnado, naquele personagem, que enfatiza a soberania de Deus, que tudo faz, ainda que, segundo ele, de uma maneira capciosa, cruel, sedutora. Há um trecho particularmente que ele questiona e diz assim: Deus criou e deu o desejo. Você vê, e ele disse: veja, mas não toque. Toque, mas não consuma o ato. E ali naquela cena, curiosamente, se apresenta os dois princípios que são básicos para entender a relação do homem com Deus, que é o princípio da soberania e do poder absoluto de Deus e o princípio do livre-arbítrio ou da livre agência do homem. Em um, a ênfase é que Deus a tudo controla. Em outro, que o homem é responsável moralmente por suas escolhas. Nesta noite, da boca de um pastor calvinista e presbiteriano, vocês ouvirão um sermão sobre o livre-arbítrio, cujo tema é o poder da escolha. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 1 em diante.
A expectativa de alguns, visto que agora nós compramos um púlpito menor, é que o sermão do pastor seja equivalente à dimensão do culto e seja mais curto. Quem sabe eu acabe por entender a mensagem que foi estabelecida. Gênesis capítulo 4, verso 1 em diante. O poder da escolha. Um sermão sobre o livre-arbítrio segundo a nossa teologia reformada. Esse texto é o texto que narra a história entre entre Abel e Caim, filhos do primeiro homem criado, o homem chamado Adão. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 4, verso 1 em diante. Coabitou o homem, referindo-se a Adão, com Eva, a sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, o seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador no campo, agricultor. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias dos seus rebanhos e da gordura deste também uma oferta ao Senhor. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe ou abateu-se o semblante. Então lhe disse então o Senhor a Caim: por que andas irado, Caim? E por que estás abatido? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E então disse Deus: que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante na terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E então retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do jardim do Éden. Que Deus abençoe a sua palavra. Ó Deus amado e querido Pai, é sobre esta palavra que nós ministraremos nesta noite ao teu povo. E é sobre esta palavra inspirada pelo teu Espírito que está a tua palavra para o teu povo nesta noite. Ó Deus, ajuda-me na minha limitação e fraqueza. Ajuda-me na minha incapacidade a ser um instrumento dócil, usado, fiel à tua palavra. Ajuda-me ao mesmo tempo, Pai, a ser capaz de transmitir o que tu queres falar ao teu povo nesta noite. De tal forma, Pai, que nenhum dos que estão aqui, nem dos que estão assistindo pela internet, possa terminar esta mensagem sem a certeza de que ouviu a tua voz.
Aquilo que tu queres fazer no coração de cada um, faze-o. Apesar de mim e da minha limitação, ministra ao coração de teu filho, dos teus filhos e filhas, como ministraste ao meu coração. Eu te peço assim em nome de Jesus. Amém. O poder da escolha. Caim teve essa escolha. Caim poderia ter tomado uma decisão diferente. Propositadamente eu escolhi esse texto, após a queda, em que o pecado penetra no horizonte da existência humana, para que fique claro que mesmo na mesma circunstância em que nós estamos, assim como Caim, vivendo a natureza pecaminosa, que nós conhecemos muito bem e que está em nós. Vivendo um mundo que nos induz ao pecado e que nós conhecemos muito bem. E sob a inspiração maligna daquele que é inimigo de Deus e também nosso inimigo, que levou Eva a pecar e a Caim também. Por isso eu escolhi esse texto, para que ninguém aqui, nem que nos assiste, possa dizer: mas naquela época era assim, hoje não. O fato é que desde que Adão e Eva pecaram, e até o presente momento, e digo mais, até aquele dia em que Jesus restaurar todas as coisas, o mesmo drama, as mesmas opções e escolhas que estavam postas diante de Caim, estão postas cotidianamente diante de mim e diante de você. Nós cremos com toda firmeza, e é preciso que se diga nesse momento introdutório da mensagem, que Deus é soberano e a tudo controla. Crer que o homem tem livre arbítrio e assim o usa para o bem ou para o mal. Crer que o homem é moralmente responsável pelos seus atos e responderá a cada um deles, ou a Deus por cada um deles, não inviabiliza, não derrota a convicção que é a linha dorsal da nossa fé, de que Deus é soberano. Talvez o que precise ser compreendido quando colocamos nesta mensagem o poder da escolha, é o que significa ser moralmente responsável por nossas escolhas. Frequentemente no gabinete pastoral, em conversas, sou perguntado: pastor, se Deus ou se eu entreguei minha vida completamente a Deus, por que Deus deixa que eu faça determinadas coisas? Por que Deus não me impede? Se eu disse: Senhor, Tu és Senhor da minha vida, por que Deus não barra a minha caminhada quando ela vai na direção do pecado? Frequentemente eu sou perguntado pelas pessoas: por que Deus, que poderia evitar, não o evita? Que poderia impedir, não impede? Sinto que às vezes falta uma compreensão desta relação que não é fácil ser percebida, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Talvez porque nós, nesta igreja, enfatizamos e precisamos enfatizar mesmo, esta é a nossa doutrina, de que Deus é soberano e a tudo controla. Talvez falte, eu pretendo preencher um pouco desta falta com o sermão de hoje, uma ideia mais clara do que significa o seu poder de escolha. Que não é razoável, não é justo, não é bíblico, não é sensato, não tem fundamento. Entender que porque Deus é soberano, você não tem responsabilidade sobre os seus atos. Que pelo contrário, é justamente porque Deus é soberano, foi Ele mesmo que concedeu a você um poder de escolha, que não é soberano, sem dúvida alguma, que não é absoluto, mas que há e que está nas suas mãos. Olhe o texto comigo e veja que, como há o drama de Caim e Abel, há os dramas dos dias que se passam da nossa existência, nos quais nós também estamos diante do nosso Deus, que nos pergunta: o que foi que você fez? O que fizeste?
mas que nos pergunta também antes: eis que o pecado está diante de ti, convém a ti, cabe a ti, é da tua responsabilidade dominá-lo, ou então ele lhe dominará. Dê uma olhadinha no texto comigo novamente. A humanidade estava no seu jardim de infância. Não era mais um jardim perfeito. O Éden já tinha sido local de pecado. Adão e Eva haviam cometido a transgressão da rebeldia, do orgulho de quererem ser igual a Deus, comeram do fruto e, por causa desta desobediência, foram tirados, afastados da árvore da vida que estava no centro daquele jardim do Éden, que representava a eternidade. O que muitos julgam apenas como uma punição, na verdade tem um caráter de preservação, para que aquele casal primeiro não tomasse do fruto da árvore da vida e ficasse eternamente numa situação irreversivelmente pecaminosa, já que eles tinham se tornado pecadores. Mas havia sim, naquela época, ainda muita incipiência em tudo aquilo. O livro de Gênesis tem esse nome, Princípios, porque narra vários princípios. O princípio do universo, da terra, do homem e do pecado também. E eis que nós estamos aqui diante do princípio da família. Adão e Eva coabitaram, diz o primeiro versículo, que o homem coabitou com Eva, sua mulher, e ela lhe deu um primeiro filho, um primogênito, que tinha por nome Caim. A palavra Caim significa adquirir, de modo que quando Adão faz a sua frase, ele diz assim, que Eva concebeu e deu à luz a Caim, verso 1, então ele disse, adquiri um Caim, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ato contínuo, Eva engravida e tem um segundo filho, chamado Abel. A partir dali, 2 roteiros começam a ser escritos, que lá na frente haveriam de se encontrar, mas que parecem 2 núcleos diferentes de uma narrativa, como se fosse uma novela das 8. Por um lado, você encontra um Caim, que diz o texto, que se tornou lavrador, agricultor. Por que razão ele se tornou lavrador, o texto não nos explica. Era uma profissão como outra qualquer, na verdade era mais do que uma profissão, era um meio de vida, de sobrevivência, já que naquela época não havia um mercado formal de trabalho. Era natural que se cuidasse de animais ou se cuidasse do campo. Caim optou, e não há nenhuma repreensão, nenhuma reprimenda, nenhum senão da parte de Deus, de que ele fez uma opção errada. Simplesmente diz o texto que ele optou por ser lavrador, enquanto seu irmão Abel, o mais novo, optou por ser pastor de ovelhas. Em dado momento, em dado dia, aconteceu que no fim de um determinado tempo, diz o verso 3, Caim tomou uma iniciativa. No texto não há nenhuma repreensão, não é dito que a iniciativa de Caim era espúria, era indevida, era pecaminosa. Pelo contrário, poderíamos até entender que essa iniciativa de Caim era uma iniciativa louvável. Ele reconheceu que Deus tinha colocado chuva sobre a terra, que a semente que ele tinha jogado tinha dado fruto e semente, e tinha se tornado uma colheita, e ele pega as primícias, os primeiros frutos, e por reconhecimento, inclusive esta é a base dos dízimos, os dízimos são as primícias da nossa renda. Mesmo antes de falar de dízimo, Caim compreende que se Deus deu tudo, um pouco, e o primeiro precisa ser devolvido a ele como forma de gratidão, e ele o faz. Ele toma então, diz aquela oferta, e oferece a Deus, diz o texto, que Caim do fruto da terra trouxe uma oferta ao Senhor. Anos depois, gerações depois, quando Moisés vai instituir as ofertas, esta oferta é prevista. É a chamada oferta de gratidão, que não envolve sangue, não envolve o sacrifício de um animal, não é para a purificação de pecados, é por reconhecimento e gratidão ao Deus que tudo dá e que recebe de volta uma parte daquilo que ofereceu ao homem. Não havia, portanto, nenhum mal até agora, irmãos. Caim havia feito
uma opção por uma ocupação legítima, trabalhou de maneira legítima, fez escolhas legítimas e ofereceu uma oferta legítima ao Deus que legitimamente tinha direito de receber aquela oferta. Até então, todas as escolhas de Caim eram devidas, puras, e ele o fez, diz o texto. Por sua vez, diz o texto no verso 4, Abel, seu irmão mais novo, que era pastor de ovelhas, da mesma forma e da mesma maneira e com a mesma intenção, oferece das primícias do seu rebanho um sacrifício e oferece a gordura deste sacrifício a Deus. Aqui nós temos uma outra categoria que anos depois, tempos depois, gerações depois, haveria de ser normatizada na lei de Moisés, os chamados holocaustos, ofertas de sangue, estas oferecidas para perdão de pecados. O animal era posto sobre o altar e completamente consumido pelas chamas, e aquele cheiro de gordura queimada que subia pela fumaça representava o sacrifício daquele animal em favor daquele adorador que oferecia aquele animal a Deus. Novamente, nós temos uma oferta legítima, com uma intenção legítima, feita por uma escolha legítima, de um homem que legitimamente reconhece em Deus a fonte de todo o perdão, de toda a redenção, de toda a restauração. É no verso 5 em diante, na verdade, no final do verso 4 em diante, que essas duas histórias se encontram. E há uma convergência e uma divergência ao mesmo tempo. A convergência está no fato de que ambos ofereceram ofertas a Deus. E a divergência é que a atitude e a maneira como Deus recebeu essas ofertas foi diferente. Diz o texto que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Preste bem atenção, Deus agrada-se do homem e daquilo que ele oferece. E diz o texto que ao passo que de Caim, o homem, e de sua oferta ele não se agradou. A palavra agradar aqui é sinônimo da palavra estar satisfeito em hebraico. Não é simplesmente algo que agrada porque é esteticamente bonito. Não é simplesmente algo que agrada porque é valioso. Não há aqui nenhum juízo de valor sobre o valor quantitativo, mensurável da oferta de Abel versus a oferta de Caim. Não há nenhuma discriminação de que Deus preferiria isso do que aquilo. O que há de discriminação e divergência aqui é que Deus, da única maneira que só Ele pode fazer, olhou no coração de Abel e olhou no coração de Caim e agradou-se de um e não de outro. Satisfez-se de um e não de outro, por uma única razão. É que Deus é capaz de sondar motivações. Deus sonda motivações. De uma forma absolutamente incompreensível por nós, Deus olhou o coração de Abel, olhou o coração de Caim, e viu que embutida na ideia da oferta de Abel e de Caim, havia motivações diferentes. Os fatos provaram isso. Os fatos provaram isso. Talvez, se nada da história nos fosse contada, nós olharíamos e diríamos assim: Deus foi injusto. Se não havia nada de errado com uma oferta nem com a outra, por que que Deus agradou-se de um e de outra? Mas os fatos posteriores, o resto da trama, o resto da história, os capítulos finais dessa novela, revelam exatamente o que havia no coração de Caim e o que havia no coração de Abel. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quando descreve a galeria da fé e conta essa história, diz que o que não havia no coração de Caim era simplesmente fé.
Havia talvez outras motivações, e os fatos provaram. Porque diz o texto que, depois de ficar claro que o Senhor havia se agradado da oferta de Abel e não da de Caim, no verso 5 diz que ele irou-se de tal maneira, sobremaneira, que o seu semblante caiu e ele ficou o que nós chamaríamos de emburrado, com raiva de Deus, porque a sua oferta não havia sido aceita. Sabe, queridos, quem é pai e mãe até consegue compreender o emburramento de Caim. Quem é pai e mãe sabe, muitas vezes, que o filho identifica certas preferências que às vezes não existem na atitude de um pai em relação a um filho e não em relação a outro. Mas é aqui que o poder da escolha de Caim é mal usado. E ele se torna moralmente responsável pelo que ele faz. Veja o tipo de argumento que passou-se entre Deus e Caim. Diz que no verso 6, lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante e tu estás com essa cara emburrada, numa linguagem popular nos dias de hoje? Veja que Deus toma a iniciativa, Deus vai ao encontro de Caim, Deus está vendo que o coração dele, e no coração dele habita motivações não tão puras com a sua oferta, que ele se sente ofendido, com raiva de Deus, mas mesmo assim, Deus vai em busca de Caim, buscando a atitude de Caim. E por que eu chego a essa conclusão? Primeiramente, porque Deus usa de um recurso que já havia usado com os pais de Caim. Quando Adão e Eva caem em pecado no capítulo 3, o capítulo anterior a este, eles se escondem envergonhados de Deus, e Deus vai buscá-los com a seguinte pergunta: onde estás, Adão? O Deus que sabia e sabe todas as coisas, pergunta a Adão onde ele estava. O Deus que sabia e sabe todas as coisas, pergunta a Caim: por que tu estás irado? Ora, irmãos, quando um pai chega para um filho, sabendo qual é o motivo do aborrecimento do filho, e lhe pergunta: por que estás aborrecido? O que está buscando o pai? Por que ele não conclui logo, sem precisar perguntar? Por que ele procura essa interatividade, este diálogo, esse acesso ao coração do filho? Porque naquele momento Caim tinha, sim, a opção de tomar a melhor atitude, de fazer a melhor escolha, de reconhecer que o seu aborrecimento era inútil, era vão, era profano, de olhar para dentro de si e corrigir a sua atitude primeiro, antes de irar-se contra Deus, de fazer um autoexame, de olhar para dentro do seu coração e pedir a que Deus o sondasse, para que ele pudesse consertar a atitude, a fim de que Deus se agradasse da sua oferta. Mas ao invés disso, aquela pergunta que não era retórica, era uma pergunta que buscava o acesso, que buscava o coração do filho que estava prestes a tomar uma opção errada. Aquela pergunta cai no vazio. Veja que Deus, além de perguntar, ele argumenta com Caim. Ele diz assim: olha, Caim, por que tu andas irado e por que ele descaiu o teu semblante? Talvez ele não obteve resposta. Ato contínuo, ele dirige-se a Caim e diz assim: se procederes bem. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um homem que já era pecador, porque era filho de um casal que havia pecado. Se procederes bem, se tiveres a melhor atitude, se fizeres a melhor escolha, se tomares o melhor caminho, se ao invés de se voltares contra mim, te voltares a teu favor, no teu coração, o que é que acontece?
tu serás também aceito. Veja que a ideia é: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Quando eu falei para você que a ideia de Deus agradar-se era a ideia de satisfação, era a ideia, provavelmente, de que Deus reconhecia que Caim precisava, além de uma oferta de gratidão, começar a sua relação com Deus com uma oferta de sacrifício, uma oferta de holocausto. Nós chegamos no culto, nós louvamos a Deus, nós celebramos a Deus, nós oferecemos ofertas de gratidão, nós exaltamos a Deus, mas é bom que se entenda, há um momento, como fizemos antes do culto, antes do momento da ministração, que fica claro que há uma distância colossal entre você e Deus, que eu não posso me aproximar de Deus simplesmente querendo agradá-lo com as minhas ofertas de louvor, sem que a minha vida seja purificada e corrigida pelo sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Possivelmente estava dentro da lógica de Deus assim: olha, Caim, entenda, eu aceitarei os teus frutos, mas antes dos teus frutos, tu tens que corrigir a tua relação comigo através de uma oferta de sangue, uma oferta de um animal. É preciso o holocausto primeiro para a gratidão ser valorizada. Eu preciso te aceitar primeiro para depois aceitar a tua oferta. E eu só tenho como te aceitar se o teu pecado estiver debaixo do sangue purificador de um cordeiro que não tenha pecado. Deus pergunta, Deus dialoga, Deus tenta levar Caim a uma atitude. Deus tenta demover Caim daquela visão estreita de que uma oferta poderia aplacar a relação dele com Deus e levá-lo a uma visão mais abrangente de que ele precisava se consertar com Deus pelo sangue de um cordeiro. Ele argumenta ainda, dizendo que havia um risco iminente diante de Caim. Ele diz assim: se todavia, fazendo o contraste, ele diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, e aí está o poder da escolha, oferecido a Caim, posto diante de Caim, através do qual ele poderia ter a melhor atitude, que seria a atitude do arrependimento, da mudança, da transformação, da dependência de Deus, de ir a Deus da maneira de Deus e não da maneira do homem, de aproximar-se de Deus, primeiramente consertando a sua relação com Deus, para depois oferecer a sua gratidão a Deus, visto que ele era pecador e Deus é santo, visto que ele era falho e Deus é perfeito, visto que havia uma imensa distância entre ele e Deus. Se todavia procederes mal, se todavia mantiveres esta escolha, se todavia tomares esta decisão, se todavia o que eu estou vendo dentro do teu coração, Caim, continuar existindo dentro da tua alma, se a tua cabeça não se abrir para entender o que eu estou te dizendo, se o teu coração não se quebrantar diante de mim, se tu procederes mal por conseguinte de tudo isso, o pecado jaz à tua porta. A consequência, Caim, está diante de ti. A palavra jaz aqui em hebraico significa dar a ideia de um animal que está se preparando para dar um bote. Sabe, irmãos, o diabo não nos faz pecar. O mundo não nos arrasta para longe de Deus. O diabo nos tenta. O mundo nos seduz. Mas as pernas que caminham na direção do pecado são as minhas pernas. São as suas pernas. As escolhas são minhas. As escolhas são suas. O pecado está diante de nós toda hora, como um animal espreitando,
para dar um bote. A minha atitude diante deste risco iminente pode ser uma, pode ser outra. Eu serei moralmente responsável se eu tomar uma atitude, se eu tomar outra atitude. Se eu tomar uma atitude, diz o texto, e eu proceder bem, eu serei aceito. Porque eu fiz a coisa certa, da maneira certa que Deus estabeleceu. Se eu tomar a atitude errada, o pecado tomará domínio sobre mim. Veja o texto. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, eis que o bote está pronto. O seu desejo, Caim, será contra ti mesmo, mas a ti cumpre dominá-lo. O poder da escolha, irmãos, é o poder da consciência de que não podemos transferir a Deus aquilo que Deus deixou conosco para decidir. O poder da escolha está na convicção de que Deus controla tudo, mas naquela esfera em que Ele me dá a liberdade de escolher, eu sou responsável pela escolha que eu tomo. Na administração existe um conceito chamado alçada. É a ideia de que, ainda que você não seja o dono da empresa e não controle todas as coisas na empresa, você tem uma alçada. E dentro daquela alçada, você é responsável pelas atitudes que você toma. Deus me deu uma alçada. Deus deu a você uma alçada. Deus controla os meus caminhos, mas a faixa da rodovia na qual eu decido trafegar, quem escolhe sou eu. É verdade que ao fim de todas as coisas, Deus transformará mal em bem, Deus produzirá restauração, conserto, se houver, obviamente, arrependimento, mas enquanto isto não acontecer, o pecado jaz à minha porta, o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo e o meu desejo serão contra mim. Cabe a mim e a você dominar sobre eles, porque da mesma maneira que quem não influencia é influenciado, quem não domina o pecado é dominado pelo pecado. Temos escolhas, irmãos. Todos os dias, todas as horas, temos escolhas. Quando nós chegamos a um ponto de dizer assim, não tem jeito, eu tenho que fazer assim, sobre qualquer coisa na vida, é muito provável que a situação só chegou a esse ponto porque escolhas eu tive e preferi não tomá-las. O homem pode decidir subir ou não subir no edifício. Se decidir subir, ele pode decidir ir pelo elevador da direita, da esquerda, o social, o de serviços, ou pode até mesmo subir pela escada. Ele pode subir de maneira lenta ou rápida. Pode parar em qualquer um dos andares ou decidir ir direto para a cobertura. Chegando na cobertura, ele pode decidir aproveitar a paisagem e contemplar o horizonte. Ou pode decidir pular de lá como um suicida. Se ele decidir pular, ele perdeu o direito de decidir viver ou não viver. Ele decidiu até determinado ponto. Depois daquele ponto, ele abriu mão de decidir. Chegou um ponto em que Caim abriu mão de decidir. E quando foi que ele decidiu decidir errado? Quando ele aproveitou-se de uma oportunidade. Os juristas de plantão aqui sabem que a ideia de um crime fortuito é extremamente questionável. Frequentemente, muitas vezes os promotores estabelecem o fato de que aquilo que parece ser fortuito, na verdade foi muitas vezes premeditado. Em dado momento, diz o texto no verso 8, Caim
disse a Abel, veja de quem foi a iniciativa. Não foi Abel, a vítima, que disse assim: vamos ao campo, meu irmão. Foi aquele que queria assassinar que chamou o seu próprio irmão. Disse Caim a Abel, o seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu, aconteceu, mas não aconteceu fortuitamente. Caim ouviu a voz de Deus. Caim olhou o coração. Deus ouviu. Caim ouviu a voz de Deus e Deus viu o coração de Caim. Ele viu que havia um risco iminente de que, se aquele desejo de Caim de ser aceito pelo Pai, por Deus, não fosse trabalhado numa mudança de atitude dele mesmo, ele escolheria um objeto de vingança, de inveja. Ele sublimaria e transferiria o seu desejo de ser aceito na direção do seu irmão, para que, uma vez matando-o, ele pudesse ser, pela via colateral, aceito pelo pai, já que o pai não tinha opção alguma agora, porque havia sobrado apenas um irmão. Do ponto de vista psicológico, há uma clareza muito fácil de ser percebido. Caim premeditou, porque queria o lugar de Abel no coração do pai. Deus, em um momento, disse que ele não seria aceito, porque o coração de Deus já estava ocupado por Abel. Haveria um lugar no coração de Deus para Abel, haveria também um lugar no coração de Deus para Caim. A atitude e o poder da escolha de Caim determinaria se esse lugar seria ocupado ou não. Ele preferiu o caminho errado. Diz o texto que ele levantou-se contra o seu irmão e o matou. O primeiro fratricídio da história acontece aqui. A primeira vez que um irmão levanta a mão contra outro e o mata, acontece aqui. Novamente, irmãos, este Deus que nos dá o poder da escolha, não nos dá o poder da iniciativa. Poder escolher não é a mesma coisa de surpreender Deus na narrativa da nossa história. Novamente é Deus que toma a iniciativa, e veja que demonstração de amor. Ele poderia, de maneira lacônica, liminar, simplesmente dizer: você agora está maldito, Caim. Eu lhe dei uma chance e você não recebeu essa chance, não fez a escolha certa, cortada agora está definitivamente a sua vida. Mas não. Veja que no verso 9, novamente Deus se dirige a Caim e pergunta a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ora, irmãos, por que o Deus que sabe tudo precisaria perguntar a Caim onde estava Abel, se não fosse para provocar em Caim um arrependimento verdadeiro? Deus está insistindo com Caim. Deus está indo a segunda milha com Caim, como Ele faz comigo, como Ele faz com você. Queridos, é muito improvável que, quando a coisa desande e o pirão perdeu o ponto, que Deus já não tenha dado muitos alertas para nós, que Deus já não tenha dito: meu filho, o pecado jaz à tua porta, convém a ti dominá-lo, porque se tu não dominares, ele dominará sobre ti. O Deus amoroso seria menos amoroso que os nossos pais, que nos advertem? Ele seria menos cuidadoso do que as pessoas que nos amam, que nos advertem? Certamente que não. E aí acontece exatamente o que o texto narra. Novamente Caim toma a pior escolha. Toma o caminho pior, a decisão pior. Diz o texto que, quando ele é perguntado, ele responde com uma mentira. Não era uma evasiva, era uma mentira. Não era uma evasiva, era uma mentira. E a mentira era muito simples. Ele disse assim: eu não sei. Ele sabia, ele tinha matado o irmão. Mas além de ser mentira,
era uma atitude de rebelião, novamente. Olha o coração de Caim aqui, irmãos. Novamente ele olha para Deus e diz assim: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Imagine a cena. Um Deus com um coração cheio de amor, buscando reconciliar este homem, tratar com este homem, redimir este homem, perdoar este homem, corrigir este homem, uma vez, duas vezes, três vezes. E aí chega um ponto deste homem, de maneira rebelde, se aproximar de Deus e dizer assim: será que sou eu o tutor do meu irmão? Com arrogância, soberba, autossuficiência, rebeldia. Agora digam-me vocês, Deus não tinha visto isso no coração de Caim desde o primeiro momento que ele ofereceu aquela oferta? Provavelmente sim, certamente sim. Apesar disso, o roteiro vai tendo um desfecho. E aí chega um momento que Deus faz a última pergunta. Novamente, irmãos, quando a gente diz que Deus é misericordioso, que Deus dá chances, que Deus é compassivo, que Deus vai sempre em nossa busca, a gente às vezes não vê em narrativas como estas a clareza dessa atitude de Deus. Pela quarta vez, Deus se aproxima de Caim e pergunta: o que foi que você fez? Sabe, irmãos, eu só me lembro das ocasiões em que eu tenho que corrigir um dos meus filhos. E como eu tenho dito na classe de criação de filhos no domingo pela manhã, eu costumo olhar nos olhos do meu filho ou da minha filha, de qualquer um dos três, dizer assim: eu vou lhe dar uma chance para você me contar a verdade. Se você me contar a verdade, na chance que você tem, minha atitude será uma. Eu estou lhe dando uma chance para você me contar a verdade. Mas se você não me contar a verdade, a minha atitude para com você será outra, mesmo que eu saiba a verdade por sua boca depois de que você teve essa oportunidade. Me conte a verdade. O que fizeste? Deus dizia para Caim: eu estou lhe dando a oportunidade, fale a verdade. Eu já sei a verdade, mas eu preciso ouvir da sua boca a verdade, Caim. Não houve resposta. E Deus, então, estabelece o seu juízo. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra. A mesma terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Queridos, Adão e Eva haviam pecado, mas a terra nunca tinha sentido o gosto do sangue humano até a hora em que Abel foi morto por Caim. Caim inaugura o artigo penal de assassinato qualificado. Caim mata Abel e ele recebe a maldição do seu castigo. E mais, quando lavrares o solo, ele não te dará a sua força. Tu serás um fugitivo e um errante pela terra. Aí Caim caiu em si, mas ele já não tinha mais o poder da escolha. Agora, ele só podia ter a esperança da misericórdia. E Deus deu a misericórdia a ele. Porque pelo menos marcou de tal maneira que ele fosse vingado caso fosse assassinado. Diz o texto: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, que não é a cor negra das pessoas, como alguns dizem, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E aí o poder da escolha acabou para Caim. Olhe o epílogo desse texto, como é melancólico, como é triste, como é terrível. Retirou-se Caim da presença do Senhor.
retirou-se Caim da presença do Senhor. Sabe, irmãos, eu já experimentei estar longe de Deus por alguns minutos, talvez por algumas horas. Você já? Certamente sim. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Sabe do sentimento de profunda falta de paz e angústia que se faz claro quando no nosso coração a gente sai, retira-se da presença do Senhor. E isso aconteceu com Caim, por causa do poder da escolha mal feita que ele fez. Deus poderia ter impedido tudo isso? Claro. Deus poderia passar uma borracha e escrever um outro roteiro? Sim. Por que Ele não o fez? Porque desde o começo, Deus fez uma escolha. Ele poderia criar o homem sem poder de escolher, com a certeza absoluta de que este homem jamais poderia sequer pecar. Mas a adoração, o louvor, o reconhecimento, a gratidão e tudo que este homem pudesse oferecer a este Deus estaria marcado, contaminado e poluído pelo vírus da obrigação, do dever, da impossibilidade de fazer voluntariamente. Deus preferiu criar o homem passível de pecar, embora livre para não pecar. Hoje, nós não podemos dizer que não pecaremos mais, mas podemos dizer a cada pecado que jaz à nossa porta, sim ou não. Não podemos dizer, não vou pecar nunca mais, porque a nossa natureza é pecaminosa. Se eu tenho 47 anos, há 47 anos que eu faço maternal, ensino fundamental, primeiro grau, ensino superior, mestrado, doutorado e pós-doutorado em pecado. Você também. Somos pecadores. Não podemos dizer não somos mais, não seremos mais. Mas isso não quer dizer que em cada situação concreta que se apresentar diante de nós, nós iremos dizer: eu nasci assim, me criei assim, vou ser sempre assim. Porque o pecado está diante de mim, como um animal que está pronto para dar o bote. Cabe a mim dominá-lo ou ser por ele dominado. Eis aí o poder da sua escolha. Escolha que tem consequências, queridos. A Bíblia diz de maneira muito clara, Paulo escrevendo aos Romanos, o salário, o pagamento, a justa retribuição. Porque o que é o salário se não a justa retribuição? A justa retribuição do pecado é a morte, a separação de Deus. Mas o dom gratuito, a opção graciosa, a oportunidade dada por Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe, queridos, há uma escolha a ser feita. Em cada situação há uma escolha a ser feita. Eu não sei que escolhas você está, nesse exato momento da sua caminhada com Deus, prestes a tomar. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. São muitas, eu tenho certeza que são muitas. Eu tenho uma lista de escolhas. Algumas que não têm necessariamente a ver com pecado, porque talvez tenham a ver com opções que Deus me permite, mas que embutem a possibilidade do pecado. Tenho 100 reais. É pouco ou muito, depende de quem vê. Pegarei esses 100 reais e gastarei a meu bel prazer? É legítimo. Trabalho o mês todo por ele, por que não fazê-lo? Mas pegarei parte desses 100 reais e
Guardarei para uma adversidade que talvez no futuro eu enfrente? É legítimo? É correto? É previdente? Pegarei esses 100 reais e olharei ao meu redor e verei pessoas que têm R$1, dividirei com estas pessoas? Com todas, talvez não dê, com algumas, com a que estiver mais próxima, possivelmente dará. Pecarei fazendo uma coisa ou outra? Talvez não, mas Deus olhará o meu coração, como olhou o coração de Caim, verá a intenção e a motivação do meu coração, e talvez as circunstâncias posteriores acabarão revelando para mim o que Deus já sabia desde a eternidade, que no uso daqueles 100 reais eu estaria extravasando os meus valores, as minhas paixões, os meus desejos, as minhas preferências, as minhas opções, as minhas escolhas, umas boas, outras más. E aí eu estarei diante do meu pecado no uso daqueles 100 reais. Cabe a mim dominá-lo ou ser por ele dominado. Ah, querido, os 100 reais podem ter vários nomes. Pode ser o seu casamento. Continuar, não continuar. Buscar conserto. Ter trabalho. Dedicar-se. Restaurar. Tentar perdoar. Buscar reconciliar-se. Ou simplesmente dizer: estou cansado de tudo, estou cansado dela, estou cansado dele, desisto. Talvez tenha a ver com o seu filho rebelde. Talvez tenha a ver com a sua vida profissional e financeira. Sabe, nenhuma dessas coisas é menos espiritual do que qualquer daquelas que nós escolhemos ser espiritual. Porque tudo na vida do cristão embute o poder da escolha, boa ou má. Não do destino, mas da escolha. E nós veremos que nas nossas escolhas Deus acaba por cumprir os seus propósitos. Mas as nossas escolhas são nossas escolhas. São moralmente da nossa responsabilidade. E Deus te pedirá conta, e a mim também, do bom uso ou do mau uso da minha escolha. Convém agora você escolher. Convém agora você decidir. Decida pelo que é certo, pelo que a Bíblia ensina. Não decida pelo seu sentimento. Seu sentimento é como uma nuvem. Ela vai para um lado, ela vai para o outro. Não decida pela opinião dos outros. Opinião é a subjetividade posta para o outro. O que vale para um não vale para o outro. Se você não consegue tomar um remédio, não tem coragem de tomar um remédio que serve para o seu vizinho, porque talvez não sirva para você, cuidado com os conselhos de quem você ouve. Eles vão lidar com algo muito mais profundo do que a sua saúde. Eles vão lidar com a sua eternidade. É hora de escolher e dizer: eu e a minha casa, eu e o meu negócio, eu e a minha profissão, eu e a minha oferta, eu e tudo que eu sou, e tudo que eu tenho, e tudo que eu faço, serviremos ao Senhor. Ou não. Mas o pecado está à tua porta, como um bicho para te dar um bote. Domine sobre ele, ou ele dominará sobre você. Curva a sua cabeça por um instante, querido. Eu costumo dizer que esta é a hora de você responder a Deus o que você ouviu. Talvez você queira gritar a tudo ou para todos o que você está decidindo. Mas talvez não. Talvez são coisas tão sérias que você que está aqui ou que está me assistindo na internet precisa ter a privacidade da sua escolha. Mas você tem o poder da escolha. Decida. Se precisar cortar na própria carne, corte. Se precisar desagradar a homens, desagrade. Se precisar colher consequências agora, colha.
é melhor do que colher piores depois. Faça o certo. Decida diante do Deus que diz assim: que fizeste? Onde estás? Por que estás irado? Porque o teu semblante está descaído. Volte-se para Ele, quebrante-se diante dEle, refaça a sua oferta, refaça a sua comunhão com Deus, refaça a intenção e a motivação do seu coração. Seja Deus verdadeiro e você mentiroso, seja Deus justo e você pecador. Afinal de contas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você é apenas uma criatura, muitas vezes soberba, arrogante e autossuficiente, mas você não manda nem no seu intestino, quanto mais no seu destino. Quem é você para tomar as decisões que estão em rota de colisão com o Deus que lhe criou à sua imagem e semelhança? Quebrante-se o homem para que Deus seja glorificado. Ó Deus amado e querido Pai, nós pedimos para que Tu nos falaste. Eu sei que Tu falaste ao meu coração. E a minha esperança é que pelas vias sobrenaturais que só o Teu Espírito tem de acesso aos corações que estão aqui e àqueles que estão nos assistindo, que Tu falaste também aos corações de cada um deles. Ó Deus, agora a escolha está feita. Seja ela qual for, ela está feita. Se decidimos bem, ajuda-nos agora a manter firme o nosso bom combate. A Tua palavra diz que nesta corrida rodeia-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, de tantos do passado e do presente, que tiveram que fazer também as suas escolhas, e fizeram. Ajuda-nos a ser dignos desta multidão que nos vê, e acima de tudo, ajuda-nos a glorificar o Teu nome com a escolha que fizemos. Se eventualmente, Pai, tomamos a escolha de não escolher, covardes que somos, achando que as coisas vão se resolver por si mesmas, que o pecado vai desistir de nós e tudo vai ficar bem. Desperta-nos, Pai, porque isto não acontece. Há um leão que ruge, procurando quem possa tragar, e ele continuará rugindo pela nossa vida. Ajuda-nos a ter coragem para decidir e para manter a decisão. Quando cairmos, ó Pai, ó Deus amado, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, porque não queremos desistir, porque Tu não desistes de nós. Mas ajuda-nos a reafirmar a decisão tomada e não duvidar ou trocá-la por um caminho mais fácil. Abençoa a vida de cada filho Teu que está aqui. Fortalece-nos com o poder da Tua graça, dando-nos a melhor escolha, dando-nos o poder da boa escolha. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, nesse momento nós vamos ter a oportunidade de proclamar o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se porventura você não tem um envelope de dízimo ou um envelope de oferta, basta fazer um sinal, fazer um gesto com uma das mãos, que um dos diáconos irá até você, disponibilizará esse envelope de dízimo ou de oferta. Você que nos visita, por favor, não se sinta constrangido, incomodado com este momento, porque este é um momento para os membros e congregados da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Mas se você quiser participar conosco, se também quiser proclamar o senhorio de Cristo em sua vida, trazendo o seu dízimo e a sua oferta,
sinta-se inteiramente à vontade. Enquanto ouvimos um cântico, estaremos adorando ao Senhor, como determina a sua palavra, trazendo à sua casa os dízimos e ofertas. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Mais uma vez, não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti. Dependo de ti. Preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti. Espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Senhor, de poder estar cumprindo os teus estatutos, os teus mandamentos, Pai, e trazendo à tua casa, Pai, o mantimento necessário para a manutenção. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos finalizando o nosso culto com a oração final e a bênção apostólica. Antes, porém, eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos avisos importantes estão no Enfoco e você pode se informar deles. Mas há um deles que eu gostaria de chamar a sua atenção. É que você pode e deve levar quantos Enfoco você desejar para distribuir às pessoas que você quiser. Tem sobrado muitos Enfoco porque nós temos um contrato com a gráfica que, independentemente do valor, a diferença de valor é mínima, de 500 para 1.000. Então, nós preferimos fazer 1.000 Enfoco e dar a oportunidade de você levar 10, 15, 20 para colocar no seu condomínio, para colocar em qualquer lugar que você desejar. Então, eu gostaria que você aproveitasse e levasse mesmo para distribuir nos seus lugares de trabalho e de convivência, tá bom? O nosso final de semana que vem é um final de semana especial. Os homens que fizeram, são, creio, 78 homens, é isso mesmo? 78 homens, eu creio, que vão para o encontro Homens de Valor, estarão saindo na sexta-feira e voltando no domingo, praticamente na hora do almoço. Por conseguinte, nós, no domingo pela manhã, não teremos classes de escola dominical.
nós teremos a presença do pastor Tiago, que é missionário do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, da Igreja Betel Brasileiro, no Japão. Ele já está lá há algum tempo, trará uma palavra de Deus para nós aqui e também um testemunho do trabalho que ele tem desenvolvido lá junto com sua família. Tiago é filho da nossa irmã Regilene, que vocês conhecem, é membro da nossa igreja, um querido colega de ministério, jovem ainda, mas um excelente pregador. Vale a pena você estar aqui, você que não vai para o encontro Homens de Valor. Então, todas as mulheres, mães, esposas dos homens que vão para o encontro, não deixem de vir para a igreja além dos demais. Nós teremos o culto normal às 9 horas, só não teremos a escola dominical. Será um culto estendido, porque ele ministrará e também falará sobre o trabalho dele no Japão. O Japão é uma das sociedades mais difíceis de penetração do Evangelho. E não é fácil. Ela está se tornando rapidamente uma sociedade de um passado shintoísta, budista, para um secularismo muito grande, materialista. E é difícil o Evangelho penetrar. Ele ter feito um trabalho árduo, que tem muito a ser compartilhado com os irmãos. Então, teremos o culto normal às 9 horas, não teremos escola dominical. A minha classe receberá um link pela internet com uma videoaula que nós vamos produzir durante a semana, que será o complemento da aula que foi dado hoje. Então, nós estaremos mandando para você por e-mail e você acessará o link e assistirá o complemento da aula que foi sobre como criar filhos na disciplina do Senhor, a aula que eu ministrei hoje. As demais aulas continuarão no próximo domingo. Na quarta-feira que vem, especialmente para o público feminino, mas se eventualmente algum homem quiser participar, não temos preconceito, haverá um curso de como fazer flores com filtro de café. Então, se você que faz café como eu e estraga filtros a cada café que você faz, aprenda a como reutilizar esses filtros de café para fazer flores. Será ministrado pela professora Elma Belmont. Já vi alguns trabalhos e Elma é um artista, vocês conhecem muito bem. A sua inscrição pode ser feita hoje com Eloá ali, pelo menos foi aqui que está aqui o aviso, com você, e haverá apenas 10 vagas, certo? Então, se eu tiver um tempinho, eu vou fazer esse curso, viu, Elma? Porque eu gasto de papel lá. Bom, a nossa livraria está quase ficando pronta. Domingo que vem a gente vai fazer a inauguração à noite. Vocês viram ali, ó, tem uma vitrine ali, vai ficar um negócio bonito ali dentro da nossa livraria. Mas já temos livros. E dizem que esse é o momento de Silas Malafaia, mas não é não. Mas enfim, olha só, temos a Bíblia Júnior, a Bíblia Júnior, que é uma Bíblia com historinhas da Bíblia para crianças, capa dura, da editora Mundo Cristão, excelente. Também temos um livro sobre discipulado do pastor Josué Campanha, Discipulado que Transforma. Um livro dessa qualidade, por R$20, é praticamente dar para você. Esse livro está fazendo o maior sucesso. Nós fizemos pedido extra, tanto para meninos como para meninas, para a minha classe, mas também para você que quer educar meninas e educar meninos. São 2 publicações de James Dobson, é um dos melhores psicólogos cristãos dos Estados Unidos, de um ministério chamado Focus on the Family. E esse livro aqui é um livro muito interessante que você pode usar para o culto doméstico. Muitas mães, como é que eu faço culto doméstico com os meus pequenos? É muito simples, olha, tem uma história colorida e exercícios que você pode fazer com o seu filho, se ele já souber ler e escrever. Além desse material, você tem outros materiais aí com Ruth e Fernando na livraria que vale a pena. Prestigie a sua livraria. Afinal de contas, nós estamos oferecendo preços excelentes e estamos oferecendo boa qualidade no material. Um livro como esse, um caderno como esse, por R$6. Sinceramente, é brincadeira o que nós estamos oferecendo para você como qualidade do material e preço, tá bom? Eu não creio que tem... Sim, estou vendo ali um banner do Ministério Alcance, levando pão e vida para quem precisa. Esse ministério é nosso, é da Igreja de Tambaú, ainda que a gente faça questão de não fazer essa vinculação, porque tem muitas pessoas fora que eventualmente queiram contribuir e possam ter alguma restrição pelo fato de ser de igreja. Mas você que faz parte da igreja, então eu gostaria que você prestigiasse esse ministério. Ele atende crianças com câncer, da Casa da Criança com Câncer, pessoas idosas do lar do evangélico de idosos, e o projeto Todos Nós em Bahia, com crianças carentes, com complemento educacional e também alimentar. Tudo isso pode ser feito com a sua doação e com a sua participação. Você pode ser um voluntário, mas também você pode contribuir mensalmente
inclusive as pessoas que estão à frente, como é o caso de Glaucio, Alessandra, Paulinha, Mônica, Renato, Sérgio, todos eles estão à disposição para lhe informar como. Há uma fichazinha, você diz, eu vou contribuir mensalmente com tanto. Tanto pode ser em gêneros, como pode ser em sapatos, calçados, brinquedos e em dinheiro, que são transformados em gêneros alimentícios também. Tá bom? Eu creio que esses avisos são os que eu preciso dar. Os demais você pode encontrar no Enfoco. Eu lhe convido nesta hora a se colocar de pé para que a gente ore e a gente possa encerrar o nosso culto com a bênção dos apóstolos. Que você tenha uma semana abençoada, que o seu dia a dia, nesses dias que virão, seja guardado, protegido e abençoado pelo Pai. Mas é possível que você queira oferecer este culto em ações de graças. Nós temos vários aniversariantes essa semana, eu não vou citar o nome, porque são muitos, mas se você está entre eles, ou mesmo que você não esteja, e quiser vir até aqui à frente, venha agora, é um momento da sua gratidão a Deus, de você oferecer a Deus a sua gratidão. Também pode ser por alguma vitória que você recebeu, na sua saúde física, na restauração. Estou vendo que Kelly está vindo para cá. Kelly fez uma cirurgia no coração. Hoje as coisas são modernas. Antigamente você fazia uma cirurgia no coração, ficava 3 meses na cama. Está aí, ó. Já fez uma cirurgia no coração e já voltou. Né? Fez uma angioplastia, né? Colocou um stent, né? Está vendo? Olha aí. O menino tem um coração muito grande e precisa ter uma certa regulação aí do stent. Deus abençoe, oramos por você, Deus foi muito bom, né? Graças a Deus. E outros motivos que você tenha, vem aqui, vamos agradecer a Deus juntos e a gente oferece esse culto em gratidão, tá bom? Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, eis aí os teus filhos e filhas que estão oferecendo a Ti, ó Pai, este culto em agradecimento. Também é o nosso desejo, o desejo de todos nós que estamos aqui, de reconhecer que Tu és Deus sobre nossa vida, que Tu cuidas de nós, que a provisão mínima do pão sobre a nossa mesa, da proteção nas nossas caminhadas, idas e vindas no dia a dia, e principalmente a provisão da salvação eterna, todas vieram das Tuas mãos. Nós não Te escolhemos, Tu nos escolheste. E porque nos deste a oportunidade de dizer sim, nós dizemos sim mais uma vez a Ti, e dizemos sim, porque não podemos resistir à Tua graça maravilhosa, daí a nossa gratidão. Receba a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui, receba este culto, não somente dos que estão aqui, mas dos que estão nos assistindo também, que tudo e em tudo o Teu nome seja glorificado, e que Tuas boas mãos se estendam sobre nós, com todas as bênçãos que nós tanto precisamos, porque somos carentes de Ti. E com a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos despede agora, nos dando uma semana debaixo da Tua bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre sua família e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Deus abençoe você, uma boa semana com a presença de Jesus. Obrigado por ter vindo, a você também que nos assiste, Deus abençoe você.